Olá, tudo bem? Cássio Ferreira do canal Tudo Mastigado. Hoje nós vamos falar sobre lei de Kirchhoff, ok? Então, é a última parte da eletrodinâmica, onde a gente vai resumir, tudo bem? A primeira lei de Ohm em uma lei específica, onde Kirchhoff foi muito feliz, porque ele colocou toda a teoria em uma grande matemática. Você vai fazer uma pergunta, Cássio, tudo se resolve por Kirchhoff? Nem tudo, tá bom? 100% não, mas 99,9% você vai conseguir fazer por Kirchhoff, se você aplicar a teoria. Beleza nisso? Então, nem sempre eu preciso saber eletrodinâmica, mas se eu entender como funciona a lei de Kirchhoff, vou mandar muito bem lá na prova do Enem. Vamos começar a ler uma questão para entender mais ou menos como vai funcionar a lei de Kirchhoff. Vem comigo aqui. Olha só, essa questão aí, a questão número 6, diz o seguinte: no circuito elétrico representado adiante, os sentidos das correntes foram indicados corretamente e a intensidade de corrente I3 é 3 amperes. A força eletromotriz do gerador ideal vale 40 volts e a força contra-eletromotriz do receptor ideal vale em volts. Então, tem aí um gerador, um receptor, e ele quer saber como é. Deixa eu colocar aqui de novo nosso slide, né? E ele quer saber como vai encontrar a força eletromotriz do receptor. Tranquilo? Então vem aqui no quadro comigo, primeiro para você perceber. O que diz a lei de Kirchhoff? Tudo bem? São duas leis que você vai trabalhar. Primeiro, é a relação da corrente. Quando eu tenho um circuito elétrico, eu tenho ali um gerador, né? E um receptor, tudo bem? Eu vou ter uma circulação da corrente neste circuito. Então aqui eu tenho R' e aqui eu teria R. Olha só, a corrente, já expliquei para você, que ela sai, né, no sentido convencional, pelo positivo da simbologia da bateria. Isso, simbologia que é um gerador, passa pelo circuito de resistores. E se ela entra no positivo, quer dizer que eu estou entrando em um receptor. Tudo bem? Quando o circuito é simples, né, você pode usar aqui, para achar a corrente elétrica, a lei de Ampère, que diz o seguinte: a corrente em um circuito em série é o somatório de geradores menos o somatório de receptores dividido pelo somatório das resistências. Muito simples. Então, eu vou pegar o total de geradores, onde a corrente sai pelo positivo, menos os receptores, onde a corrente entra no positivo, subtrair e dividir pela soma das resistências. Kirchhoff foi além, quando ele percebeu o seguinte: e se eu tiver um circuito aonde eu tenho duas malhas? Por exemplo, aqui eu tenho um gerador alimentando dois receptores, R1 e R'. Olha, aqui você tem 2 ohms, 3 ohms. Como é que ficaria esse nosso circuito? Uma corrente I sairia do gerador, corrente total, e essa corrente iria encontrar um nó, iria se dividir. Então eu teria um circuito do lado de cá, uma corrente circulando aqui e uma outra corrente circulando do lado de cá. Olha, essa corrente aqui, I2, entrando dentro desse receptor. Então, eu teria um circuito de duas malhas. Assim chama. A nossa questão trata justamente disto. Eu tenho um circuito aonde uma corrente é conhecida, corrente I3. Ele me diz o seguinte, que a corrente I3 vale 3 amperes e que a DDP do gerador vale 40 volts. Tudo bem? Você deve estar se perguntando, Cássio, como é que você sabe que 40 volts está bem aqui? Porque ele me deu o sentido das correntes. Olha ali comigo, ó. A corrente está entrando no negativo, saindo do positivo. Toda vez que a corrente sai do positivo, quer dizer que eu estou tendo aqui um gerador.
Essa corrente chega neste ponto. E aqui eu vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff. Qual é a primeira lei de Kirchhoff? Que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que deixam esse nó. Então, quem está entrando no nó é a corrente I1. Quem vai sair aqui? I2 e I3. Então, a primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a soma das correntes que entram no nó, que é I1, é igual à soma das correntes que deixam esse nó. Então, I1 seria I2 mais I3. Tranquilo? Na segunda lei de Kirchhoff, a segunda regrinha é sobre a DDP. Kirchhoff diz o seguinte, que o somatório da DDP de um ponto ao mesmo ponto, quer dizer, se eu saio do ponto A e vou somando as DDPs, saio do ponto A e vou somando as DDP, essa DDP é igual a 0. Isto mesmo. O que é DDP? DDP pode ser o nosso 40 volts do gerador ou a força eletromotriz do receptor. Já está aqui implícita, tudo bem? E aonde eu tenho resistências que passa corrente por elas, tem DDP. Então, olha lá no nosso exercício para você não se perder de novo. Vou voltar no exercício para a gente dar uma olhada. Essa aula aqui é bem detalhada, porque se você não entender cada regrinha, acaba dançando, né, em Kirchhoff. E eu não quero isso para você. Tranquilamente? Não quero. Então, ele diz o seguinte, no circuito apresentado adiante, os sentidos das correntes foram indicados corretamente. E a intensidade de corrente, I3, é igual a 3 amperes. A força eletromotriz do gerador vale 40 volts. A força contra-eletromotriz do receptor vale em volts. Olha, você pode usar Kirchhoff ou usar as relações de geradores e receptores. Lembra que eu te disse? Se eu vou somar aqui as DDPs, eu vou fazer esse exercício de duas maneiras para você perceber, né? A primeira dela é trabalhando o seguinte, olha, se eu tenho um circuito, eu tenho aqui no resistor de 10 ohms uma corrente I3. Essa corrente I3 vai chegar aqui nesse nó. Quem sobe para cá é a corrente I1. Quem vem para cá, ó, é a corrente I2. I2 chega neste ponto, sobe aqui pelo resistor de 5 ohms. Então aqui eu teria I2, que encontra a contra-força eletromotriz E. Agora, nós vamos aprender a aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Diz o seguinte, se você vai andar num circuito, você tem que escolher um sentido. Galerinha, eu vou escolher o sentido horário, tá? Tanto faz. Se eu escolhi horário em um, eu vou escolher horário no outro também. Por que eu tenho que escolher um sentido? Para determinar uma regrinha de sinais. Que regrinha é essa? O seu dedo vai começar a andar. Então eu vou andar, ó, deste ponto aqui sobre esta malha 1. Esse ponto sobre a malha 1. Onde meu dedo vai andando, tem um sentido da corrente. Se eu vou no sentido da corrente, eu escrevo mais. Se eu vou contra a corrente, eu escrevo menos. Lembrando que DDP é R vezes I. Então, onde eu achar resistor, eu vou fazer R vezes I. Então, olha só. Aonde a corrente vai, o meu dedo vai atrás. Eu estou descendo com o meu dedo e a corrente 3 está descendo. É uma resistência. Então, eu vou fazer R vezes I. Então, eu vou escrever aqui, ó, para a malha 1, 10 vezes I3. 10 vezes I3. Continuo andando, não achei nenhuma resistência. Agora eu vou subir. Olha, presta atenção. Eu estou subindo, encontrei uma nova resistência. Essa resistência é de 2 ohms. E aqui tem uma corrente nela que é I1. É extremamente importante você colocar a corrente em cada resistência. Percebeu isso? Olha, eu dividi aqui a corrente. E em cada resistência eu fui colocando a corrente que passa nela. Tem que parar e desenhar. Aí você vem lá. 2
Eu estou subindo, ó, sentido horário, e a corrente está subindo. Então é mais 2 e 1. Agora eu vou encontrar uma DDP, ó, 40 volts. Só que eu vou bater o meu dedo no menos. Se eu bati no menos, eu venho e escrevo menos. Menos 40. Eu não vou multiplicar pela corrente, porque já é a DDP. Tranquilo? Já é a DDP. E isto é igual a 0. Queridos, ele me diz lá no exercício que a corrente 3 vale 3 amperes. Então vai ficar aqui, ó, 10 vezes 3, mais 2 e 1, menos 40, igual a 0. 30, mais 2 e 1, né? Menos 40, igual a 0. Venho para cá. 30 menos 40 vai dar quanto, moçada? Vai dar 10. Então, isso mesmo. 10 mais 2 e 1 é igual a 0. Tudo bem? Lembrando, menos 10 que era menos 40. Menos 10 é para o lado de lá. 2 e 1 é igual a 10 e 1 é igual a 5 amperes. Lembra da primeira regra? Que diz o seguinte: o somatório das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que o deixam. I1 é I2 mais I3, ok? Ó, I1 é igual a I2 mais I3, tranquilo? Você vai aplicar novamente. I1, 5. I2 eu não tenho. I3, 3 amperes. Quer dizer que minha corrente 2 vale 2 amperes. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que deixam um nó. Achei 2. Achei 2. Então, matou a questão do lado de cá. Olha só, do nosso lado de cá, eu tenho um receptor. Tudo bem? Se eu tenho um receptor, eu posso aplicar diretamente. Olha, eu fiz Kirchhoff para você ver como é que é a regrinha. Já vou te dar uma manha. Quando eu achei I2 do lado de cá, eu consigo encontrar, então, o nosso E. Tudo bem? Aplicando Kirchhoff de novo? Sim, eu vou aplicar Kirchhoff de novo. Vou fazer de novo aqui, ó, para você ter uma noção da equação, como ela ficaria. Vou andar no meu circuito do lado de cá e vou te dar uma manha. Tudo bem? Igual eu te falei, Kirchhoff é a parte matemática, como eu vou achar uma solução para resolver, sem errar, aplicando a regra. Você viria aqui, ó, começa a andar nesse ponto, não tem resistência, e aqui eu encontrei, ó, mais 40. Então eu vou escrever 40 volts. Estou descendo e a corrente está subindo. Então, eu estou usando a regrinha. 2 e 1. Só que eu vou escrever menos 2 vezes I1. Tranquilo? Não tem o valor de I1, I1 não é 5 amperes? Então, já vou escrever aqui, ó. 2 vezes 5. Vou andando. Agora eu estou subindo e a corrente está subindo também, ó. Estava descendo e agora a corrente está subindo. Tranquilo? Se a corrente está subindo aqui, moçada, e ela é I2, eu vou fazer ali, ó, mais 5, tranquilo? 5, ó, nossa corrente subindo do nosso caso de cá. Desculpa aqui, ó, porque aqui no nosso caso, ó, I2 está descendo, ó, I2 vem para cá. Então, aqui, ó, é menos 5 vezes 2. Nossa corrente 2 é 2 amperes. Quando eu estou andando, corrente está lá, subindo, eu vou encontrar um menos. Então, vai ser menos E igual a 0. 40, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Então, aqui eu vou ter 40 menos 10, menos 10. O meu E, 20 volts. Cássio, você me disse que nem sempre vou precisar usar a lei de Kirchhoff para esse tipo de exercício. Exatamente. Nessa questão, olha aqui comigo.
como seria mais fácil para você trabalhar a lei de Kirchhoff? Nessa questão, como você pode trabalhar mais fácil a lei de Kirchhoff? Queridos, olha aqui comigo. Você não tem essa corrente do lado de cá, I3, não tem uma resistência. 3 vezes 10 não vai dar para você aqui, ó. 3 vezes 10 não vai dar aqui 30 volts. É R vezes I. 30 volts aqui. Quer dizer que você tem 30 volts do lado de cá. Tudo bem? Você tendo 30 volts do lado de cá, você não sabe que isso aqui é um gerador? Então você viria aqui, ó. U, pegar o branquinho aqui, ó. U, E, menos RI. Ok? O nosso U, 30 volts. O nosso E, 40. O nosso R ali é 2. E quem eu vou encontrar? O I1. Tranquilo? Então, 40 vem do lado de cá, vai dar menos 10, 2 e 1. Menos com menos vai embora. 5 igual a I1. Então, I1 seria 5 amperes. Olha que legal. Você já encontrou os 5 amperes aqui, ó, da equação. Ah, peraí. Se eu aqui, I3, é 3 amperes e aqui é 5, quanto que é 2? Lei das malhas. Corrente que entra no nó é igual a soma das correntes que o deixam. Então, se eu tenho 5 entrando, né? 5 e 2 mais 3, o meu I2 vai ser 2 amperes. Do lado de cá, eu vou aplicar a equação do receptor. U igual a E mais RI. Lembra? Gerador é menos, receptor é mais. Então, eu teria aqui, ó, 30 E mais 5 vezes 2. E 20 volts. Ok? Isto é lei de Kirchhoff. Daqui a pouco a gente vai voltar para trabalhar um outro exemplo usando a lei de Kirchhoff.